santa paz de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Sim, irmãos, louvado seja Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do canal do YouTube. Um canal de palavra de Deus, um canal de ministração da palavra do reino de Deus, do evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, glória a Deus. Portanto, irmãos, querido ouvinte, se inscreva no canal, sim, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe este culto que abra agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus a todos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, dia 18 de março de 2025, o Senhor nos traz a luz da palavra. É registrado no céu, sim, um servo de Deus que nesta terra provisória traz agora a palavra de Deus. Amém? Irmãos, se não conseguir ver os shorts todinho para concluir esta mensagem, vá no canal da irmã Tânia, sim, e confira esta mensagem até o fim, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Estamos de fundo, irmãos, o hino 210, que diz assim, ó. O hino 210, que é as grandes promessas que Ele nos faz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sim, irmãos. Hino 210, grandes promessas. Um hino onde fala das promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Se puder, sim, na sua casa, louve a Deus. Adore a Deus. Na sua casa, no seu carro, aonde você conseguir colocar um louvor, entoar um louvor de adoração, e assim o Senhor ali estará contigo. Clame ao Senhor dos exércitos, e Ele estará contigo. Lindo hino, irmãos. Louvado seja Deus. A irmã Tânia vai dar um pause. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra, irmãos, que fica no livro de Lucas, capítulo 22, apenas alguns versos, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Pedro é avisado. Glória a Deus. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, shurianderras, declaste shoderras. Quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto, shurianderras, declaste shoderras, a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, o Senhor Jesus: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Uma passagem conhecida dos irmãos, sim, onde o Senhor Jesus fala para Pedro, que acha que estava preparado, né, para servi-lo. Louvado seja Deus. Mas Pedro é avisado pelo próprio Deus. Aleluias. Que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, disse Jesus, né? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E disse Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão de morte. Mas Jesus disse a ele: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Glória a Deus. Irmãos, esta passagem nos traz a reflexão, louvado seja Deus, que muitas das vezes, o inimigo de nossas almas está o tempo todo ao nosso derredor, querendo tragar-nos, querendo nos tirar da posição,
queremos nos tirar da comunhão, irmão, fica na comunhão. Mas Jesus, o Cordeiro, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, sabe de todas as coisas, antes mesmo que ela acontece. E como diz aqui o subtítulo de Lucas 22, a partir do versículo 31, Pedro é avisado. Então, irmãos, louvado seja Deus. O servo de Deus sempre ele é avisado, com antecedência de todas as coisas. Pedro, achando que estava pronto, e o Senhor Jesus disse a ele: Pedro, calma. Você fará a minha obra. Fará a minha obra, Pedro. Às vezes, irmãos, muitas das vezes, nós ainda estamos como meninos, tomando aquele leite ralo, sabe? O rei do leite da mulher. E já achamos que estamos prontos para uma grande obra. Mas o Senhor fala por esta palavra. Meu irmão em Cristo, testemunhado dessa graça maravilhosa, até você mesmo, querido ouvinte. O Senhor nos diz por esta palavra. Pedro foi avisado, Satanás queria envergonhá-lo, mas Jesus Cristo intercedeu até o Pai, louvado seja Deus, e avisou Pedro, livrou Pedro. Pedro, você ainda não é convertido, mas eu te prepararei. Não desfaleça a sua fé. Louvado seja Deus. Irmãos, ontem na casa de oração, como eu disse que teve culto no Valparaíso, louvado seja Deus. Aqui em Santo André, onde eu resido no exato momento. E ali, irmãos, antes de eu ir congregar, teve um culto ao vivo, na parte da tarde. A irmã Tânia, através do Espírito Santo de Deus, fez orações. O Senhor pediu para me clamar. E eu clamava, irmãos, como o Espírito Santo me conduzia à oração, porque é o Espírito Santo que conduz, que ministra até a oração. Tudo vem do Espírito Santo, até a oração. A oração não vem da irmã Tânia. Nada vem do vaso, tudo vem do oleiro, assim diz o Senhor. E ali, irmãos, eu clamava por almas. Não foi assim? Quem viu o cultinho ontem da parte da tarde, o Senhor encheu meu coração para clamar pelas almas perdidas. Glória a Deus. E também, quando veio a luz da palavra, a palavra foi bem rápida, a oração ela teve um tempo maior, clamor, mas a palavra foi bem rápida e bem objetiva. Não foi? Através da palavra, o Senhor falou na boca da serva de Deus: terás na casa de oração, irmãos e irmãs aqui que farão parte do ministério voluntário da casa do Senhor. Irmãs, irmãos farão parte, irmãos e irmãs que ainda não fazem parte de membros, do ministério, de fazer parte dos departamentos do ministério da casa de oração. E o Senhor me mostrava, irmãos, irmãs e irmãos, sendo porteiros, porteiras, auxiliar da porta, aonde essas irmãs, esses irmãos teriam muito amor pelas almas. Não foi assim a ministração da palavra? Pode voltar no cultinho de ontem à tarde, louvado seja Deus. E ao chegar, irmãos, na casa de oração, ontem no Valparaíso, bem cedo eu cheguei, irmãos,
6h30, 6h35 no máximo, para orar, para ler a palavra. E assim que eu entrei, irmãos, não deu acho que 2 minutos que eu coloquei os meus pés, que eu comecei a orar ali na casa de oração, a clamar. Entra uma mulher, irmãos, louvado seja Deus, com algumas tatuagens, com óculos escuros, sei lá, meio todo, um óculos escuro, todo neon. Você via que aquela alma, e ela chegou, irmãos, ajoelhando assim no banco da igreja e já começou a chorar, sabe? E eu olhei para as irmãs que estavam ao lado, ninguém se posicionou, ninguém se manifestou, ir até aquela mulher. Percebi eu que era uma alma aflita. Mas não dei crédito à palavra, porque a palavra não veio, irmãos. A oração não veio, louvado seja Deus. A oração veio. O Senhor fez eu clamar pelas almas, para levar para a casa de oração, para levar aos pés da cruz. Depois, na sequência, a palavra veio que teria porteiros e porteiras aqui preparados com amor para acolher as almas e os irmãos em Cristo também, a Irmandade, com amor as almas e a Irmandade, abraçar, cuidar, conversar, zelar. E ali, irmãos, aquela situação aconteceu dentro da casa de oração. E eu entendi tudo, eu lembrei da oração que o Senhor me pediu para fazer, eu lembrei da palavra de porteiros e porteiras. Só que eu ainda não estou nesta posição, eu não tenho essa posição, né? Eu não faço parte do departamento da casa de oração. Então eu me omiti, eu fiquei ali, porque de repente uma irmã da portaria, da porta, poderia achar que eu estava passando por cima da autoridade dela e até a irmã. Mas eu fiquei ali na expectativa para ver se alguma irmã iria ali diante dela, né? Daquela alma que dava para perceber que estava aflita. E nenhuma irmã se manifestava. Depois de alguns minutos, uma irmã se manifestou. E aquela moça, aquela mulher, assim, de início foi meio áspera. Depois eu fui ali intercedendo, o Senhor foi agindo na vida daquela mulher. E as irmãs também, o Senhor foi ministrando, né? Administrando a situação. As irmãs souberam conversar com ela. Eu levanto a bandeira para uma irmã ali, eu louvo a Deus pela vida de uma irmã que conseguiu controlar a situação, porque ela estava um pouco assim, aflita, dava para ver. Eu não sei se ela estava embriagada. Mas como o Senhor falou, aconteceu. E a palavra hoje diz: filha, Pedro, filho, te aviso, tu foste avisado, ainda não está preparado. E Pedro disse assim: não, pai, estou preparado para te seguir até a morte de cruz. E Jesus disse para ele, para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Tu me negarás. Irmãos, naquela situação ali, onde aquela mulher, totalmente aflita, irmãos, dava para ver que a alma dela era aflita. Satanás cirandou uma situação para ver qual seria a reação de Pedro, da irmã, do irmão ali na casa de oração. E confesso, irmãos, por um certo momento me senti incapaz daquela situação toda. Então o Senhor me mostrou para muitos, mostrou para quem for ouvir a palavra, que vai direcionar dessa palavra, que nós, irmãos, não somos nada sem o Espírito Santo de Deus e todo poder vem dele. O Senhor mostrou para mim. E depois daquela situação, aqui como está nas Escrituras Sagradas, entra na comunhão para entender a palavra, louvado seja Deus. Jesus, depois dessa situação, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas?
Pedro envergonhado, churiando de ras, de classe, deixou de ras. Porque de fato a palavra de Deus vem e ela se cumpre, porque a palavra de Deus não é mentirosa. Pedro entendeu que negou Jesus. Satanás veio cirandar diante de Pedro. Jesus ao Pai rogou por Pedro. Satanás quis cirandar diante da vida de irmãos, de irmãs aqui. Mas Jesus, onipotente, onipresente, onisciente, antes de todas as coisas ele já é, rogou ao Pai por Pedro, por irmãos aqui, por irmãs, por todos nós. E Satanás não conseguiu envergonhar o servo, a serva de Deus, diz o Senhor. Filha, filho, o Senhor não permitiu que Satanás te envergonhasse. Mas fale, filha, filho, para ti, que ainda churiando erras, declaras, deixou de erras. Convertida estarás e assim dirás aos seus irmãos, como diz a passagem. E depois de passada a situação, o Senhor Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, envergonhado, disse assim, com a cabeça baixa, depois da situação ter acontecido, Pedro, tu me amas? E Pedro, com a cabeça baixa, disse sim. Depois Jesus novamente pergunta, Pedro, tu me amas? Churiando de rasto, deixou de rasto. Com a voz embargada, com vergonha de olhar para o Senhor Jesus, pelas situações. E Pedro disse, sim, Jesus, eu te amo. Churiando de rasto, deixou de rasto. E pela terceira vez o Senhor Jesus perguntou a Pedro, Pedro, olha para mim. Tu me amas? E Pedro levantou a cabeça, chorando de raça, e disse para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Irmãos, o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe das intenções, das ações que Satanás, que homens e mulheres se levantam para envergonhar o servo, a serva de Deus. Satanás tentou cirandar. E quando Pedro olhou para Jesus, porque Jesus sabia de todas as coisas, porque o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Quando Pedro resolve levantar a cabeça e olhar para o Senhor Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Tu hoje não será mais pescador de peixes, e sim de homens. E o Senhor Jesus diz hoje para mim e para ti, tu não serás mais quem tu és. Pescador de peixes. Um simples homem natural, uma simples mulher natural. Não, tu serás pescador de almas. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Pescador de almas. Clamarás, levarás a minha santa e bendita palavra para homens e mulheres, abatidos, perdidos, como estava aquela mulher, irmãos. Querido ouvinte, aquela mulher estava totalmente desolada, devastada por inimigo. A palavra veio totalmente para ela, para nós. O testemunho, irmãos, me lembrou. O testemunho de uma irmã lembrou a minha vida. Porque da mesma maneira que aquela irmã testemunhou, aconteceu comigo. E o Senhor pede para me dizer essa parte. Eu rendo graças a Deus que o Senhor me tirou do mundo das trevas, e me trouxe para essa maravilhosa luz. Mas antes, irmãos, eu passei por algumas denominações, né? Algumas não, somente uma. E ali o Senhor trabalhou na minha vida, sim, foi uma bênção durante muitos anos. O Senhor, Ele foi me restaurando. O Senhor me curou de depressão, me curou de síndrome do pânico.
Eu estou dizendo aqui, irmãos, porque o Senhor me pede. Alguém precisa ouvir. O Senhor foi me restaurando aos poucos, me tirando da velha Tânia tudo que precisava sair. Foi me restaurando, foi me ensinando, foi me moldando e até hoje Ele me restaura, me ensina, me molda. Nós vamos ser trabalhados por Deus todos os dias. O olheiro trabalha no vaso todos os dias, louvado seja Deus. E assim, irmãos, louvado seja Deus. Aquela irmã que dava o testemunho dela, e a irmã Tânia aqui, aquela irmã falou que chegou uma hora que o Senhor a cercou tanto e trouxe para este ministério, aonde ela está e eu também estou, e o Senhor fez o mesmo comigo. O Senhor me cercou de todas as formas, irmãos, porque eu não queria sair do ministério que eu estava. Não queria. E o Senhor me cercou, agora eu vou te colocar no ministério, aonde eu vou te enraizar e sairá o mais puro de ti. Te plantarei, te colocarei no meio de servos e servas de Deus, e ali te implantarei e te abençoarei. Aquela irmã disse que ela foi colocada depois para ministrar a vida de uma irmãzinha que lá também estava, já na casa de oração deste ministério, dessa graça maravilhosa. E a irmãzinha que ela estava, que o Senhor colocou no caminho dela, era usuária de drogas, tinha recaídas, e mesma coisa aconteceu comigo, irmãos. Quantos foram homens e mulheres que o Senhor colocou no meu caminho para me orar, para me ministrar a palavra, que tinham recaídas de entorpecentes, de vícios. Então o Senhor hoje pede para me dizer, a irmã Tânia veio lá do monturo. Eu sei, irmãos, da onde o Senhor me tirou. Eu não estou aqui em vão. O Senhor não me colocou na frente da plataforma do YouTube à toa. O Senhor trabalhou na minha vida. A irmã Tânia vem de um passado aonde o Senhor foi trabalhando, me lapidando, me moldando. E o Senhor pede para mim falar isto aqui. A irmã Tânia foi lapidada. A irmã Tânia foi transformada pelo próprio Deus. Não foi por mão de homens, não foi por opiniões de pessoas, de A, de B, não. A minha jornada foi com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus. Eu e ele e eu, ninguém mais. Não teve terceiras pessoas. Creio eu que o Senhor pode ter colocado pessoas sem eu ver para interceder por mim. Mas somente eu andei na prova ardente até os dias de hoje com o próprio Senhor Jesus. Ninguém me deu uma ajuda para o ministério ou para qualquer outra área. Foi tudo o Senhor Jesus. Ele foi me ensinando todas as coisas, dentro do trabalho, na minha casa, com a minha filha, dentro do ministério, me ensinando a servi-lo, me ensinando a como servi-lo, como uma mulher tem que se comportar, meio a falhas, mas hoje totalmente restaurada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ninguém me moldou, foi o próprio oleiro, foi o próprio Deus. Assim o Senhor pede para me falar. Eu não sei porque o Senhor pede para me falar, mas quando o Senhor manda, eu tenho que falar. Hoje, irmãos, restaurada de depressão, restaurada de síndrome de pânico, restaurada de muitos vícios, muitos irmãos, não é um nem dois, foram muitos vícios. Restaurada de pecados que cometi no passado, mas o Senhor hoje diz para mim e para ti, filha, tu estás restaurada. E irmão,
testemunhado dessa graça maravilhosa, querido ouvinte, se tu não estás restaurado diante de Deus, o Senhor quer te restaurar. Irmãs e irmãos aqui, querido ouvinte, o Senhor traz a santa palavra, os santos conselhos. Pedro achou que estava preparado. O inimigo cirandou. Jesus intercedeu por ele ao Pai. Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Jesus chega até Pedro. Calma que eu vou te converter, vou te deixar no ponto. Aí você vai falar para os seus irmãos. E Jesus pergunta para Pedro, envergonhado Pedro estava por causa da situação. Pedro, tu me amas? Amo, Pai. Sem ele olhar para o Senhor Jesus. Pedro, tu me amas? Amo, Pai. Aí Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se levantou. Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor levanta aqui homens e mulheres preparados para buscar as ovelhas, buscar as almas. O Senhor nos prepara todo dia. Todo dia Ele nos traz a porção certa. Todos os dias nós temos que depositar as nossas expectativas, todos os nossos anseios, toda a nossa confiança em Deus. E assim teremos vitória. Porque o poder vem do alto, vem do Senhor, não vem de nós. Até a minha oração, como disse o Senhor, filha, até a tua oração, quem ministra no seu coração sou eu, não é você. Tudo, irmãos, vem através do Espírito. E o Senhor pede para mim dizer essa parte. Sou serva de Deus, restaurada por Deus. Tirada do lamaçal do pecado, sim. O Senhor pede para mim falar e eu tenho o que dizer. Eu não nego o meu Senhor. Eu não sou menina diante do Senhor. Ainda que Ele me ensine todos os dias, ainda com as minhas fraquezas, hoje eu quero determinar na minha vida e na vida de ti também, que eu quero ser irrepreensível diante de Deus. Inculpável. Levando a doutrina da cruz, a doutrina do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, à risca. Que oxalá, que você também queira ser assim. Meu irmão em Cristo, querida Irmandade, e o testemunhado dessa graça maravilhosa, e o querido ouvinte. Vá a uma casa de oração. Dia 22 de março tem batismo no Rio Grande da Serra. Até por enquanto é só essa data que nós temos, que veio ao conhecimento. Assista o santo batismo e se o Senhor Jesus falar com a tua alma, obedeça. Assim diz o Senhor. Irmãos, eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Ainda que ontem eu vacilei, eu tremi na base quando eu vi aquela alma gemendo. Satanás tentou fazer uma situação, cirandou, mas Pedro foi avisado. Servo de Deus é avisado. Servo de Deus, o inimigo não toca, o inimigo não envergonha, o inimigo não enfraquece, o inimigo não confunde. O inimigo não pega despercebido, porque o servo de Deus, o Senhor avisa. Assim diz o Senhor. Até aqui, Senhor Jesus, até aqui, irmãos, vamos fazer uma oração bem rapidinho, porque a irmã Tânia hoje, já é dia 18 de março de 2025, cedinho, irmãos, e eu já vou entrar ao vivo com o culto da manhã, amém? Terminando aqui, eu já entro com o culto ao vivo, em nome de Jesus. Levamos os nossos pensamentos ao trono da graça, na comunhão, irmãos, na comunhão. E agradecemos a Deus por essa santa e bendita palavra, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai amado, oremos, Senhor, porque na sua presença já estamos, louvado seja Deus. Oremos por agradecer, Pai, por essa santa e bendita palavra que tu nos ministraste em nossos corações. Te agradeço, Senhor, por perdoar as nossas falhas. Sim, Senhor, as falhas são muitas. Como Pedro falhou. Mas tu sondas, Senhor, os corações nesta manhã. Esquadrinha os corações, Senhor, o Senhor sabe das intenções, das motivações, de todas as coisas, Senhor. Tudo está potente aos seus olhos, Pai. E te agradeço também, Senhor, por nos prometer a coroa da vida eterna.
Se formos fortes, firmes e fiéis, Senhor, aos pés da cruz, a tua santa e bendita palavra até o fim, e herdaremos a coroa da vida eterna. Pai, diante desta palavra, Senhor, que seja transformado aqui homens e mulheres, que saiam, Senhor, de cima do muro, louvado seja Deus, que tomem a decisão de servir a Deus, de receber ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, encontra almas também, tem encontro com almas. Aqui terão almas que serão encontradas por Senhor Jesus e almas que irão até o Senhor Jesus. Diz assim o Senhor, e assim tomará a decisão, sairá de cima do muro e irá querer servir a Deus nesta terra. Assim diz o Senhor. Eu rogo, eu intercedo por ti, em nome de Jesus, que o inimigo venha sair de cirandar diante da tua mente, diante de você, de pessoas diante de você, irmãs e irmãos, querido ouvinte, testemunhado dessa graça, e que tu serás salvo por Cristo Jesus. O arco do forte e do valente será quebrado em nome de Jesus. Já está quebrado na autoridade do nome de Jesus. E tu terás a liberdade de escolhas, de servir a Deus nesta terra provisória. E herdará a coroa da vida eterna, junto com o Pai, nas moradas celestiais que já estão preparadas para nós. Assim diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela palavra, pela oração, pelo fôlego de vida, por todas as coisas, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, amém. Amém, irmãos, amém, querido ouvinte, amém, testemunhado dessa graça maravilhosa, louvado seja Deus. Sim, a irmã Tânia volta ao vivo em poucos minutos, irmãos, em poucos minutos, amém? A paz de Deus a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Promessa, irmãos. A paz de Deus a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado, glória a Jesus.